Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz de Cristo. É para mim mais uma vez uma alegria estar com vocês para falar mais uma vez sobre liderança cristã. O tema da aula desta noite é perdão. Você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar? Perdão é algo presente na sua vida? Você gosta de ser perdoado? Você também gosta de perdoar outras pessoas? Você é amigo somente dos teus amigos ou você faz força também para ser amigo dos teus inimigos? Esse é um tema fascinante e é algo que deve estar presente na vida de todos os cristãos. O que eu queria falar para você nessa noite é que se você é um líder cristão, você tem que conhecer muito sobre perdão. E entender o que é perdão e muito mais, praticar o perdão. Mas será que devemos perdoar todas as pessoas? Será que existem pessoas nesse mundo que fizeram erros tão graves e assim não merecem então ser perdoadas? Eu quero começar a aula dessa noite apresentando algumas notícias de jornais para você. Notícias que eu tirei hoje da internet e algumas situações onde parece quase que impossível ocorrer o perdão. Vamos adiante para a gente ver. Então a primeira notícia então, vamos adiante. Veja só essa notícia que saiu aí no Globo Repórter, né? Comerciante surpreende ao perdoar o assassino do seu próprio filho. Você imagina a situação. Alguém matou o filho de alguém. E aquele pai então decide perdoar o assassino do seu próprio filho. E aí, você seria capaz de fazer isso? Você teria esta atitude de perdoar alguém que matou, por exemplo, o seu próprio filho ou alguém querido da sua família? Outra notícia de jornal que eu queria mostrar para vocês, vamos adiante? Olha só, pais adotam um assassino do filho. Olha só que notícia impressionante, né? Além de matar o filho, além de levar o filho à morte, os pais então resolvem adotar. Vou ler um pedacinho da notícia para vocês. Ó, certa vez um rapaz, filho único, estava na praça da cidade. Ao ver uma briga, ele foi apartar e infelizmente levou uma facada e morreu. O assassino foi condenado a 30 anos de reclusão. Aí veja, o pai então da vítima tem uma atitude inusitada. Na hora do julgamento, então, o pai da vítima que estava presente pediu a palavra. E ele disse o seguinte: Senhor juiz, eu e minha esposa, que está aqui ao meu lado, tínhamos um filho só, o qual amávamos muito. A sua morte deixou em nossos corações uma grande lacuna. Nós gostaríamos de adotar alguém que preenchesse esse vazio e suavizasse a nossa dor. Resolvemos então adotar como filho o próprio rapaz que acabara de ser condenado. Que ele possa morar em nossa casa, é o que nós pedimos. Você conseguiu entender a situação? Aquele rapaz que estava sendo condenado tinha matado o filho do casal. Mas aquele casal então, por ser um casal cristão, eu imagino, decide então adotar aquele assassino, dar uma vida nova, dar uma nova oportunidade, uma nova chance para o assassino do filho daquele casal. Forte, né? Uma decisão de coragem. Outra notícia que eu queria ler para vocês, vamos adiante? Veja só, nos Estados Unidos isso aqui aconteceu. Massacre nos Estados Unidos. Mãe deseja perdão ao assassino do seu filho. Veja, há cerca de um ano o mundo ficou chocado quando Adam Lanza, de 20 anos, entrou na escola Sandy Hook, em Newton, Connecticut, e disparou contra 26 pessoas, entre elas 6 adultos e 20 crianças. Um maníaco. Mas veja, essa mulher, mãe de uma das crianças que estava lá, ela deseja então perdão ao assassino do seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido líder cristão. Das 3 notícias que nós lemos, as decisões de perdão foram decisões totalmente corretas. É exatamente isso que Deus espera de nós. Que por mais grave que seja o pecado, por mais triste que seja a dor que estamos sentindo, nós devemos buscar incansavelmente, incessantemente o desejo pelo perdão. Devemos fazer com que o perdão seja algo prático na nossa vida e na nossa atitude para com as pessoas que um dia fizeram mal para a gente. E se você olhar a atitude de Jesus e a atitude de pessoas que serviam a Cristo,
era exatamente essa. Queria mostrar um texto bíblico para vocês. Vamos adiante. Um texto que está em Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao verso 34. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram. Crucificaram quem? Jesus, né? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagine a situação. Jesus foi acusado, açoitado. As pessoas gritavam: crucificam, crucificam, ou seja, leve Jesus à morte. E Jesus, com um olhar de amor, olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-os. Você consegue entender isso? Você consegue entender o amor de Jesus para com as pessoas? Mesmo estando sendo levado à cruz, mesmo pagando por algo que não tinha feito, mesmo carregando o pecado que não era dele nas costas, ele intercede a Deus, pede a Deus que perdoe então toda a humanidade, todos os seus acusadores. Outro texto bíblico, né, que tem uma situação parecida, é o que aconteceu com Estevão. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, de 59 a 60. Estevão estava sendo ali naquele momento apedrejado, queridos. O que você desejaria para uma pessoa que estivesse jogando pedras em você? E olha só a atitude de Estevão nessa situação. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, veja que no momento que Estevão estava sendo apedrejado, o seu desejo no coração era a salvação daquelas pessoas que estavam jogando pedras nele. Ele não desejava o mal para aquelas pessoas. Ele não tinha com aquelas pessoas um espírito de vingança. Ele queria que aquelas pessoas não sofressem a consequência do pecado que elas estavam praticando. É exatamente isso que Deus espera de mim e de você, líder cristão. Que nós tenhamos a prática do perdão firme e forte nas nossas vidas. Perdão deve ser algo prático, algo que nós devamos desejar executar em todos os momentos. Não deve ser algo assim dito somente da boca para fora. Devemos verdadeiramente perdoar as pessoas. Se somos cristãos, devemos ser perdoadores. O julgamento não cabe a nós. O julgamento vem de Deus. Cabe a gente sim perdoar ao nosso próximo. É exatamente isso que Deus nos ensina com a oração que o próprio Deus nos ensinou. Veja o texto seguinte. O texto de Lucas, né? Um trecho da oração do Pai Nosso. Lucas 11, verso 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Entenda que nós desejamos o perdão de Deus. E Deus está disposto a perdoar qualquer um dos nossos pecados. Mas Deus também espera que eu e você, querido irmão, perdoe também a todas as pessoas. Que o perdão seja algo prático na nossa vida. Que da mesma maneira que Deus nos perdoa, nós também venhamos perdoar a todos. Às vezes é difícil, às vezes é duro, eu sei. É algo complicado às vezes o perdão. Mas você já parou para pensar se fosse você que estivesse necessitando do perdão? Será que você não desejaria ser perdoado? Será que o julgamento com você não desejaria que fosse mais ameno, mais tênue? Muito bem. Então veja, da mesma maneira que você deseja o perdão, perdoe também. Queria ler mais um texto com vocês? Vamos adiante? Ler o texto de Efésios. Veja algumas atitudes relacionadas ao perdão. Efésios capítulo 4, do verso 26 ao verso 32. Veja o verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, o texto é claro em nos dizer o seguinte: é lógico que tem situações que nós não vamos aprovar. Ninguém fica feliz com a atitude de um assassino. Quando você vê alguém fazendo uma maldade, e principalmente quando essa maldade é contra você, a gente não tem obrigação de achar isso legal, de ficar contente com essa situação. Nós realmente ficamos contrariados e ficamos chateados, entristecidos com essa situação. Mas aí vem a segunda parte que o texto nos diz. Nós podemos não estar a favor daquela situação, mas veja, eu não posso deixar o pecado tomar conta do meu coração. Eu não posso ter sangue nos olhos,
ter o desejo de fazer a justiça com as próprias mãos. Porque veja o que diz logo em seguida: não deis lugar ao diabo. Queridos, quando nós não promovemos o perdão, ou quando não desejamos perdoar outras pessoas, nós estamos dando lugar ao diabo no nosso coração. Porque queremos fazer justiça, coisa que não cabe a nós. A justiça vem de Deus. E veja só a continuação do texto: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Imagine, alguém te fechando no trânsito. Você é aquele que xinga logo em seguida? Quando alguém te fala alguma coisa, você já está disposto a retrucar? Ou você se cala, perdoando aquela pessoa da atitude que ela teve com você? Mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E olha só: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós não perdoamos, queridos, quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe, o que Deus espera é que quando alguém te ofender, quando alguém fizer mal para você, que você tenha no teu coração o desejo de perdoar essa pessoa. Que o perdão seja algo forte no seu coração. E por mais que grave seja a situação, por mais difícil que seja a situação, que você possa perdoar no seu coração também essa pessoa. Eu não estou falando aqui que a pessoa não deve pagar pelo ato que ela fez. Por exemplo, um criminoso que cometeu um crime, ele deve sim ir para a cadeia, cumprir a lei e pagar pelo seu erro os anos na cadeia. Mas veja, eu estou falando com relação ao teu coração. Será que mesmo a pessoa indo para a cadeia, você ainda fica desejando mal àquela pessoa? Fica desejando que ela apodreça naquela prisão, que ela morra ali naquela prisão? Ou você deseja no seu coração que aquela pessoa tenha um encontro com Jesus e esteja salvo no céu junto com você? É esse o problema. Então, às vezes, nós misturamos as coisas. Nós confundimos a justiça das leis e queremos também impor a nossa justiça, uma justiça que não vem de Deus, uma justiça que vem da força que vem da nossa própria vontade. E às vezes desejamos o mal que aquela pessoa fez para nós ou para a nossa família, nós desejamos para ela também. Queridos, não devemos pagar o mal com o mal, devemos pagar o mal com o bem, porque somos cristãos, somos filhos de Deus e somos exemplos e temos como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só a continuação do texto: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão tem que ser algo prático na vida do cristão. E se você é um líder cristão, saiba, você tem que saber perdoar. O perdão tem que fazer parte da sua vida. Vamos adiante? Quero ler para vocês mais um texto. Veja Mateus capítulo 5, do verso 22 ao verso 24. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quando você não perdoa, você também vai para o banco dos réus. Você também está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá. Racá quer dizer tolo, pessoa que está fazendo mal, louco, é o mesmo significado, uma tradução seria para racá. Será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja, quando você maldiz um irmão seu, você está correndo um sério risco. Está correndo o risco de ir para o fogo do inferno, sim. De perder a sua salvação. Por falta de perdão, você pode sim perder a tua salvação. Isso é muito sério. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta.
Meu querido líder cristão, se você não perdoar, você não tem nem como fazer uma oferta a Deus. Você não tem nem como se apresentar ao Deus e adorá-lo. Primeiro, perdoe. Se você agora está lembrando de alguém que você tem alguma intriga, algum problema, eu sugiro que você corra, ligue para essa pessoa, procure essa pessoa, se reconcilie com essa pessoa. Porque você não terá como de levar adoração ao nosso Senhor Deus, não levar uma oferta ao nosso Senhor, se você estiver em situação onde o perdão não existe. Não importa aí quem está certo, quem está errado, isso é o que menos importa. Se é a pessoa que fez mal contra você ou se é você que fez mal contra a pessoa. O que importa é que você é cristão e você tem que ser um promotor da reconciliação, um promotor do perdão. Então busque incansavelmente o perdão. Se você está se lembrando agora de alguma situação, ligue para essa pessoa, converse com essa pessoa, ou vá até a casa dessa pessoa e fale assim: olha, nós não podemos ficar assim, porque nós não podemos perder o céu. Então, perdoe você a pessoa e faça com que a pessoa também perdoe você. E tentem entrar no acordo e juntos então vocês possam estar felizes rumo ao céu, tá bem? Vamos adiante? Veja o que diz Colossenses capítulo 3 e o verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Existem pessoas que talvez você não tenha o melhor relacionamento do mundo. Talvez você tenha um relacionamento assim, social. Né? Ele não é aquela pessoa que está na tua casa todos os dias. E a pessoa talvez seja uma pessoa de difícil relacionamento. Né? Aquilo que às vezes a gente popularmente chama uma pessoa chata, né? Que a gente acha que é chata. Mas o texto nos dá uma recomendação, pede para que a gente suporte essa pessoa, entenda, compreenda essa pessoa, dê tempo para que essa pessoa faça amizade com você. Sabe, às vezes nós somos muito intolerantes. Qualquer coisinha que alguém faz para a gente, qualquer machucadinho que a pessoa faz na gente, a gente já não está suportando. Tolerância zero com a pessoa. E o texto é claro em nos dizer o seguinte: suporte, tenha paciência com as pessoas e perdoe se tiver queixa daqui, queixa dali. Lembre, você é um promotor da reconciliação. Esse é um ministério que Deus te dá, o ministério da reconciliação. Então promova o perdão e suporte as pessoas que estão próximas de você. Vamos adiante? Mais um texto bíblico, 1 João, capítulo 2 e o verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é a intenção de Deus para os seus filhos que eles passem o tempo todo pecando e cometendo coisas erradas. O cristão, na verdade, deve buscar fugir do pecado. O cristão, ele deve procurar ficar longe do pecado. Mas entenda, se por algum momento, em algum momento você errar, você pecar, Deus está disposto a te perdoar. E há um intercessor, e esse intercessor é Cristo Jesus, o nosso advogado. Sim, Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. E Ele está disposto a interceder por você. Qualquer que seja o seu pecado, esse pecado tem perdão. Pode ser um pecado grande, pode ser um pecado pequeno, pode ser um pecado horrível, ou pode ser um pecadinho, talvez que você acaricie. Esse pecado tem perdão. Mas tem um processo. Para que haja perdão desse pecado, tem que haver alguma coisa. E essa alguma coisa chama-se confissão. Nós devemos ir ao nosso Deus e confessar os nossos pecados. Aceitar Cristo como nosso Salvador, como nosso intercessor, como alguém que pela graça nos livrou das nossas transgressões, do nosso pecado, e definitivamente, queridos, desejar abandonar o pecado, não mais cometer aquele pecado. Deu para entender o processo? Primeiro confessa, confessa a Deus. Entenda ali que nesse momento você está tendo um intercessor, que é Jesus Cristo, que olha e diz assim: eu paguei o preço por esse pecado, eu morri na cruz por esse pecado. E aí vem um desejo no seu coração, que é não mais querer praticar esse pecado, abandonar de vez esse pecado. Quer ver? Vamos adiante?
Olha o que o verso nos diz. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês querem estar purificado do seu pecado? Vocês querem ser perdoado por Deus? Confesse a Deus o seu pecado. Diga a Deus, sabe, não seja orgulhoso ao ponto de achar que, não, eu não preciso de Deus, porque quem faz isso está chamando a Deus de mentiroso, queridos. Se você diz que não tem pecado, você está dizendo que o próprio Deus é mentiroso, porque o próprio Deus diz que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da misericórdia do nosso Deus. Então entenda, se você tem algum pecado, se você passa por alguma dificuldade, se você tem algo que necessita do perdão divino, confesse a Deus, e Deus está disposto a te perdoar instantaneamente daquilo que você fez. Vamos adiante? Olha que texto maravilhoso esse de Isaías 1, verso 18, para você que acha que o teu pecado é algo imperdoável, para você que acha que o teu pecado é algo muito grande, ou alguma pessoa que você lidera também tem algum pecado assim. Veja, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Não há pecado, não há problema que Deus não solucione, meu querido. Se de repente chegar até você algum irmão que se acha tão pecador, mas tão pecador que não merece a graça de Cristo, apresente esse texto a ele. Mostre a ele que Deus está disposto a perdoar qualquer pecado. Deus está disposto a limpar qualquer que seja o pecado, mesmo que seja vermelho como a escarlata, mesmo que seja rubro como a púrpura. Deus está disposto a tornar branco como a lã. Deus está disposto a deixar branco como a neve. Esse é o amor de Deus. Deus não mede o tamanho do pecado. Deus quer que você abandone o pecado. Deus não olha se você cometeu uma transgressão grande ou pequena. Deus quer que você abandone a transgressão. E ao lado de Cristo, nós estamos libertos do pecado. Vamos adiante? Entenda que o erro, meus queridos, é humano, mas o perdão é algo divino. Nós, como pecadores, estamos sujeitos a errar, a cometer erros. Mas o perdão é algo tão bom, mas tão bom, porque vem de Deus. Sim, é por Deus que você sabe perdoar. Se fosse somente pela tua natureza humana, com certeza você não perdoaria. O que te motiva a perdoar é que você é um cristão, é que Deus habita no teu coração. Veja o texto de Daniel, capítulo 9, verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. A Deus pertence a misericórdia, a Deus pertence o perdão, e Ele quer dar isso a você. E é bom receber, não é? Agora, que bom também se nós perdoássemos ao nosso próximo, perdoássemos ao nosso irmão. Porque muitas vezes desejamos o perdão para a gente, mas somos difíceis em perdoar o nosso próximo. Você lembra da parábola do servo e do conservo? Aquele servo teve o perdão do seu senhor, mas quando encontrou o seu conservo, ele não queria perdoar a dívida do seu conservo. Às vezes somos assim. Às vezes desejamos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar a quem nos deve. Não queremos perdoar aquele que nos machuca. Queremos fazer a justiça do nosso jeito e guardar mágoa daquela pessoa por toda a nossa vida. Mas eu quero te dar uma notícia muito triste. A mágoa é como se fosse um copo de veneno que você bebe e espera que o outro morra. Mas quem bebeu o veneno? É você. Às vezes a pessoa nem sabe que você tem mágoa dela. E você passa anos sofrendo com aquilo. E aquilo está só te machucando, só te envenenando. Quer um remédio para sair desse sofrimento? É o perdão. Ah, mas o perdão às vezes vai fazer com que eu me rebaixe. O perdão às vezes vai fazer com que eu me humilhe. Querido, o perdão envolve perda. Sim, senão não chamava perdão. O perdão nada mais é que uma grande perda.
Por isso que chama perdão. E quando você vai perdoar alguém, alguém vai sair perdendo. Mas quando alguém sai perdendo, é para que os dois ganhem. Sim, porque quando o perdão acontece, ali, verdadeiramente, os dois estão ganhando. Quando um decide perder, quando um decide ser mais humilde, ali, na verdade, os dois estão ganhando. Vamos adiante? Uma das marcas do verdadeiro cristão é a capacidade de perdoar. Você quer entender um pouquinho sobre perdão, como você deve lidar com uma situação? Eu recomendo que você leia depois na sua casa a atitude que nós devemos ter, que está escrito em Mateus capítulo 18, do verso 25 em diante, quando você tiver algum problema com o seu irmão. Fica para você aí de tarefa de casa, Mateus 18, 25 em diante, tá? Ali você vai aprender um pouquinho como tratar uma situação onde precisa envolver o perdão, tá? O que você deve fazer? Qual é a atitude que você deve tomar? Mas veja, uma das marcas do verdadeiro cristão é a capacidade de perdoar. Às vezes somos corajosos para brigar, somos corajosos para acusar, para julgar as pessoas. Mas você precisa ter muito mais coragem para perdoar. E quando você perdoa, você está praticando exatamente aquilo que Deus quer que você pratique. E isso é maravilhoso, querido. Tenha a humildade para perdoar. Seja um cristão verdadeiro. Você que é líder cristão, você que toma conta de uma comunidade, ou você que está simplesmente assistindo essa aula pela internet, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer viver verdadeiramente o cristianismo, pratique o perdão. Viva o perdão. Vamos adiante? Bom, quais seriam os passos então aí para ter uma boa reconciliação? Primeiro, faça uma autoanálise. Veja, às vezes nós somos bons para perceber os erros dos outros, né? E não enxergamos às vezes quão errado estamos também na situação. Como eu já disse, o importante aqui não é quem está certo e quem está errado. O importante é se você é ou não é cristão. E sendo você um cristão, você deve buscar de todas as maneiras a reconciliação. Então faça uma análise. Compensa viver com essa mágoa? Compensa ficar brigado com essa pessoa para sempre? Bom, não compensa. Então, o que é melhor? Qual é a melhor atitude? Procurar a pessoa. Procurar a pessoa e tentar promover então o perdão. Orar pelos seus inimigos também é uma atitude de quem procura a reconciliação. Sabe, querido, gostar dos amigos é a coisa mais fácil do mundo. Agora, o difícil e o que Deus espera da gente também é que a gente ore e goste dos nossos inimigos. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem desejado o céu para os seus inimigos? Você tem procurado mostrar a salvação para os teus inimigos? Se você está fazendo isso, você está de parabéns. Você está agindo em conformidade com a vontade de Deus. E outro passo também seria esperar a cura. Esperar que as coisas voltem ao normal, ou seja, haja a reconciliação. Você não pode ficar brigado com uma pessoa por resto da vida. Imagine você brigado hoje com uma pessoa e se essa pessoa morrer amanhã? Como que vai ficar? Você deve buscar a reconciliação e esperar que isso realmente aconteça. Seja um promotor, busque com todas as forças a reconciliação. Mas se a pessoa não quiser, e se você usou de todas as forças, você buscou de todos os meios a reconciliação e ainda assim a pessoa não quis, entenda que Deus está vendo a sua intenção e que você fez a sua parte querendo buscar a reconciliação. Se a pessoa não quis a reconciliação, aí é um problema dela com Deus. Mas você fez a sua parte, você quis fazer direito e você promoveu a reconciliação. Então não se importe muito com a atitude da outra pessoa. Deseje sim, ore pela pessoa para que ela também esteja em paz com você. Mas se por algum motivo ela não quiser, entenda que você fez a sua parte, você buscou a reconciliação. Vamos adiante? Veja uma questão de perdão, né? Mateus capítulo 18, do verso 21 ao verso 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro, quando perguntou isso aqui para Deus, ele já estava exagerando. Porque para um judeu daquela época,
eles tinham como costume perdoar até 3 vezes. E Pedro então ali quer dar uma exagerada na situação, mostrando a Jesus que ele era talvez um bom perdoador, né? E faz essa pergunta: até quando então devemos perdoar uma pessoa? Até 7 vezes? Já exagerando, né? Achando que ia surpreender Jesus. Mas é Jesus que surpreende Pedro com a resposta que Jesus lhe deu. E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não quer dizer que nós temos também que limitar o nosso perdão até 490 vezes. O que Jesus estava querendo dizer a Pedro, que o perdão era algo muito maior do que Pedro imaginava. Era algo, vamos dizer assim, ilimitado, que nós devemos perdoar e perdoar muitas vezes. É assim que você, líder cristão, deve agir. Se a pessoa errou, perdoe. Se ela errou de novo, perdoe outra vez. E se ela errou outra vez, perdoe de novo. Agora, quantas vezes? Seja uma pessoa sempre disposta a perdoar. Jesus espera isso de você. Espera que você sempre pratique o perdão. Tá bem? Vamos adiante? Agora, às vezes surge uma dúvida na cabeça de quem perdoa. E muitas pessoas até já chegaram para mim e falaram assim: professor, eu tento perdoar aquela pessoa, mas eu não esqueço. Eu não consigo esquecer da situação. Eu queria ler 3 textos para você e te explicar algumas coisinhas depois de ler esses 3 textos. Primeiro de Jeremias, capítulo 31, verso 34. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é Deus falando. Deus perdoa os nossos pecados e não se lembra. Apesar de Deus ser onisciente e saber todas as coisas, se você chegasse a Deus e falasse assim: olha, Senhor, o Senhor lembra daquele pecado que o Senhor me perdoou? Deus olharia para você e falaria assim: eu não me lembro. Porque Deus, ele deseja não lembrar e ele esquece o mal que aquele pecado te faz. Olha o outro texto, Hebreus capítulo 10, verso 17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Também é Deus falando. E veja Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás os seus pecados nas profundezas do mar. Exatamente é isso que Deus faz com os nossos pecados. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele joga nas profundezas do mar, Ele esquece. É como se nós não tivéssemos pecado. Mas agora eu quero falar um pouquinho de você, de mim e de você, que é ser humano, e quero usar uma ilustração aqui. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz uma desobediência para minha mãe. Minha mãe falou para mim assim: não vá em determinado lugar nadar porque é perigoso. E esse lugar era a cidade universitária lá em São Paulo. Eu morava ao lado da cidade universitária, na USP, e lá tinha algumas praças, e nessas praças tinham chafarizes. Tem até hoje a Praça do Relógio, e em volta ali você tem um chafariz. E tinha outras faculdades também com espelhos d'água. E para a criança que não tinha muitos recursos, o chafariz, o espelho d'água, era como se fosse uma piscina. E em dias de muito calor, eu gostava de, junto com os meus amigos, sair de casa e ir nadar nesses lugares. Só que para uma criança de 11 anos, longe de casa, era algo perigoso, e minha mãe temia que acontecesse alguma coisa comigo. Mas eu ia, e eu desobedeci minha mãe fazendo isso. E um dia, nadando num espelho d'água como esse, aproximou-se de mim 2 cachorros, da raça boxer, bem bravos. E eu, com medo dos cachorros, fui tentar correr. E estava segurando meu tênis na mão. Acho que os cachorros se assustaram com aquela atitude e vieram para cima de mim. E eu levei algumas mordidas. Eu tenho marcas nos meus braços, neste lado. Não sei se dá para você ver, mas eu tenho uma cicatriz aqui também no braço. Tenho cicatriz na minha perna. Os cachorros me morderam em várias partes do corpo. Por medo dos cachorros, eu saí correndo para o meio da avenida e quase morri atropelado também. Um carro brecou em cima de mim. Eu não fiquei muito com medo da mordida do cachorro e nem do atropelamento. Eu estava mais com medo da minha mãe. Eu estava muito preocupado e com muito medo da reação da minha mãe ao chegar em casa e saber que eu tinha desobedecido ela. Mas minha mãe foi uma mãe amorosa, como sempre foi. E minha mãe, ela cuidou de mim e, junto com o dono dos cachorros, me levou para o hospital, e eu fui medicado e fui tratado.
Por que eu estou contando isso para vocês? Porque veja, eu lembro da história com todos os detalhes. Eu lembro como estava o sol naquele dia. Eu lembro da cor dos cachorros. Eu lembro até a marca do tênis que eu estava na mão. Era um Quixote. Não sei se você já usou esse tênis, mas eu usava Quixote naquela época. Eu lembro o carro que me levou para o hospital. Era uma Paraty. Eu lembro de todos os detalhes da situação. Mas tem uma diferença, uma pequena diferença. Você está vendo essa cicatriz aqui, ó? Ela não dói mais. É assim que funciona o perdão na vida, na minha vida e na sua vida. Você pode até lembrar dos fatos, mas não pode doer. É assim que tem que funcionar o perdão. Você lembra da cena, lembra da situação, mas no seu coração, ele não pode doer mais. Quando você perdoa alguém, não é que você não vai lembrar do que aconteceu. Você pode lembrar sim, mas aquilo não pode mais ser uma dor na sua vida. Deu para entender? Então, se você às vezes perdoa alguém e não consegue esquecer da situação, entenda que você não pode ter a dor que aquela situação provoca no teu coração. Você tem que estar livre da dor. E quando você estiver livre da dor, é porque verdadeiramente você perdoou aquela pessoa. Tá legal? Vamos adiante? Eu não vou ler o texto, mas eu queria comentar com vocês. Eu acho que, só dando uma corrigidinha, mas vamos adiante aí? Muito bem? Isso, agora estamos na tela certa. Eu queria comentar com vocês o texto de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Se você estiver com a sua Bíblia aí, também você pode acompanhar na sua Bíblia. É a história do filho pródigo, tá? Mas eu não quero enfocar muito o filho hoje, tá? Outro dia nós podemos falar um pouquinho do filho e a história se refere ao filho. Mas eu quero que você observe as atitudes do pai. Veja, aquele filho então, ele decide sair de casa. Ele chega ao seu pai, veja que seu pai lhe dava tudo, lhe dava uma vida confortável, lhe dava um lar feliz, mas ele não estava bem na casa do pai. Ele queria seguir o seu próprio rumo. Então ele chega ao seu pai e pede a sua parte na herança. Como ele não era o primogênito, ele era o segundo filho, a parte da herança que lhe cabia era 1/3 daquilo que o pai tinha. O filho primogênito levava a maior parte, 2/3, e a parte dele então era 1/3 da herança. E aquele pai então decide dar a parte àquele filho. E aquele filho então sai, e enquanto o dinheiro estava no bolso, ele foi a festas, tinha amigos, vivia descompassadamente, fazia o que queria. Só que veja, o dinheiro acabou. E aí os problemas começaram. Os amigos se afastaram. As festas ele já não tinha mais condição de ir. E comida, não tinha mais nem o que comer. Ele era nada mais nada menos que um trapo. Bom, começou a pedir, e até que então pede emprego ou alimento na casa de um homem. E aquele homem diz o seguinte para ele: olha, cuide aí dos meus porcos, e o que sobrar da lavagem que meus porcos comem, você pode comer. E aquele homem então, que tinha tudo na casa do pai, começa a comer o resto da lavagem dos porcos. Imagine isso para um judeu, para um jovem hebreu que não comia carne de porco, comer o resto da lavagem de um porco. Algo humilhante, não é mesmo? E aquele jovem então começa a pensar: puxa, quem dera então voltar para a casa do meu pai. E ele decide então voltar e pedir ao pai que seja como se fosse um empregado do pai. Porque ele sabia que os empregados do seu pai tinham comida à vontade, viviam bem. E ele falou: bom, vou até meu pai, e quem sabe então ele me aceite como um dos seus empregados. E qual foi a sua surpresa? Quando ele estava chegando perto de casa, seu pai o avistou. E seu pai foi ao seu encontro e o abraçou. E entenda que esse pai não o abraçou acusando, apontando o dedo para ele, dizendo: eu não te falei? Eu não falei que você ia se dar mal? Você que escolheu esse teu caminho? Veja, agora você volta para casa querendo e pedindo misericórdia? Não, queridos. Esse pai olhou para o filho com amor e pediu que esse filho fosse vestido com a melhor roupa, que se trouxesse a esse filho sandálias, e que fosse feita então uma festa, que se matasse um novilho gordo e fizesse a melhor festa para esse filho. Porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
É assim que o nosso Pai se preocupa com a gente. Ele não se importa com o nosso pecado, Ele não nos olha, não nos julga conforme os nossos pecados. Ele nos julga com amor, Ele nos olha com amor e com misericórdia. E é com misericórdia que Ele quer que nós voltemos para os seus braços. Ele não está se importando que tamanho foi o nosso erro e qual caminho errado a gente andou. O que Ele mais quer é que o perdão aconteça, e Ele quer nos perdoar, mas desde que nós estejamos dispostos a receber esse perdão. Sabe, meus queridos, continuando a história, a gente vê o irmão desse jovem questionando a situação, e questionando o pai, falando: puxa, pai, ele fez tudo o que quis, ele gastou todo o dinheiro dele, e agora o senhor o recebe com uma festa? Eu sempre estive aqui, sempre fui uma pessoa direita, sempre estive na igreja, né? E o senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E aquele pai de amor olha para aquele filho e fala: filho, tudo que é meu é teu, você sempre esteve aqui, você nunca se perdeu. Agora teu irmão estava morto. Você consegue entender isso? O seu irmão reviveu. O seu irmão estava perdido e foi achado. Então, quando você olha, queridos, para uma pessoa que está perdida, um grande pecador, uma pessoa que precisa de perdão, você consegue olhar para essa pessoa com o desejo que essa pessoa volte a viver, que essa pessoa saia desse caminho de perdição que ela está e seja encontrado no caminho de Cristo Jesus? Esse deve ser o teu desejo, líder cristão, o desejo do perdão. Qualquer que seja a pessoa, por pior que seja a pessoa, você deve orar por essa pessoa e amar essa pessoa. Tá bem? Vamos adiante? E eu queria concluir com esse pensamento que está na sua apostila também. O líder cristão é capaz de perdoar, porque já experimentou o que é ser perdoado. Jesus perdoou todos os seus pecados, você experimentou isso. Agora, não seria importante, não seria justo que você também praticasse aquilo que Jesus praticou com você? O perdão? Então, se ainda há algum problema com alguém, se ainda há alguma dificuldade com alguém, busque incansavelmente o perdão. Busque o perdão com essa pessoa. Onde essa pessoa estiver, cumprimente essa pessoa. Fale com essa pessoa, não vire a cara para ela, não corte o caminho. Olhe frente a frente com essa pessoa e mostre a essa pessoa que você está disposto a perdoar. E como eu já disse, aí não importa quem está certo, quem está errado, se a pessoa te machucou, importa que você é um cristão e que você é um promotor do perdão. Tá legal? Bom, vamos adiante? Quero desejar a você uma boa noite, e se você tiver alguma dúvida, aí está o nosso e-mail, alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João Brás, e eu estou à tua disposição para atendê-lo. Que você tenha uma boa noite e que você seja um verdadeiro líder cristão, perdoando a todos. Uma boa noite a você.